Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula do projeto São Paulo Integral. Hoje nós vamos dar continuidade nos conceitos relativos à garimpagem, mas já vamos começar a fazer alguma prática da garimpagem. Bom, a ideia que nós discutimos nas aulas passadas é o quê? Aplicar a cultura maker, aplicar os conceitos relativos à garimpagem para um determinado fim. Tá? Primeira coisa que nós temos que pensar em termos de garimpagem é as boas práticas na garimpagem tecnológica. O que são boas práticas? Não são regras, entretanto, garantem um projeto bem desenvolvido, um desenvolvimento adequado. Beleza? Então, a primeira coisa a se fazer em termos de desenvolver um projeto é o seguinte. Eu tenho um problema qualquer que eu quero resolver, geralmente um problema prático. Então eu tenho que elaborar uma solução. Essa elaboração pode ser desde um desenho até uma lista de coisas a serem feitas, mas sempre identificando quais são os materiais necessários, qual o tempo necessário para a realização daquela tarefa, quais são os elementos que devem estar, elementos que eu digo, pessoas que devem ser envolvidos nesse projeto. Sempre que nós pensamos num projeto, é difícil alguém desenvolver um projeto sozinho. Geralmente é uma equipe. Tá? Depois, ainda no conceito de boas práticas, nós temos que, uma vez identificados os materiais, a primeira coisa a fazer antes de começar as execuções é pensar na questão de segurança. Por quê? Se você vai manipular uma ferramenta, qual o procedimento adequado para a utilização dela de forma a não gerar nenhum acidente ou qualquer coisa assim. Exemplo, um ferro de solda. Nós temos que tomar cuidado no manuseio. O ferro de solda é uma ferramenta simples, de fácil manuseio, entretanto pode atingir altas temperaturas. Então eu tenho que manusear de forma adequada. Segundo, quando nós pensamos em termos de peças garimpadas, nós devemos pensar em fazer um catálogo. Por quê? Nós hoje vamos desmontar um dispositivo. Nesse dispositivo, nós vamos aproveitar um componente. Entretanto, tem inúmeros outros componentes que podem ser úteis para projetos futuros. Então, fazer um catálogo desses componentes é muito útil. Beleza? Bom, dito isso, então, vamos pensar no nosso problema. Vamos supor que nós estamos presencialmente trabalhando num laboratório. Estamos montando um pequeno laboratório para a gente, maker. O que é o maker? É a construção a partir de recursos gerais. Desde, por exemplo, sucata até elementos que eu acabo adquirindo. Mas geralmente eu vou construir alguma coisa. Exemplo, um carro de combate, alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, então, eu tenho que pensar o seguinte. Por exemplo, no nosso caso, um problema que acontece muito nos laboratórios é o alto custo de fontes de alimentação, pilhas, para ser mais exato. Além de que pilha, como nós vimos na aula passada, são elementos impactantes. Então, usar menos pilhas e baterias é o ideal para a gente. Sem contar o custo, né? Porque fica caro. Toda vez que eu tiver um projetinho novo, eu compro um conjunto de pilhas, um conjunto de baterias. Beleza? Então, eu quero um problema a resolver isto. Como é que nós podemos resolver isso? Nós podemos, a princípio, podemos pensar em adquirir uma fonte de bancada. Lindo! Comprar uma fonte de bancada resolve este problema. Entretanto, uma fonte de bancada custa em torno de R$670. Uma fonte de bancada simples. Pode chegar até R$3.000. Então, reparem que é um equipamento caro. E aí, o que nós falamos? Não compensa comprar uma fonte de bancada. Eu concordo. Não compensa comprar uma fonte de bancada. Então, está fora essa solução. Aí, vamos para a cultura maker. O que é o maker? É faça você mesmo. E é claro, combinada com a garimpagem tecnológica, nós pensamos, bom, onde existem fontes que nós podemos
utilizar para produzir 12 volts, 9 volts, 24 volts, que são as tensões que a gente normalmente utiliza no laboratório. Bom, pensando então desta forma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir os elementos de tecnologia que eu posso usar na sucata. Tá? Uma sugestão, eu posso usar de sucata, construir uma fonte de bancada de uma fonte garimpada em um computador velho. Sabe aquele computadorzinho 386, que tem uma fontezinha que está lá perdida, que a gente nem sabe que aquilo ali é uma fonte? Sabe? Que se é um equipamento tecnológico, ele tem fonte. E aí, a partir daí, um computador mesmo que muito antigo, e até preferível que seja, nós podemos garimpar esses equipamentos, esse dispositivo de lá, e depois fazer as correções e construções necessárias. Hoje o que nós vamos fazer é a garimpagem dele. Bom, então se a nossa solução é essa, o que nós podemos fazer? Identificar um computador velho, que já não está mais em uso, que eu não interesso mais em manipulá-lo. Por exemplo, eu tenho, no nosso caso, hoje, nós vamos desmontar um computador 386. O computador 386, para vocês terem ideia, alguns de vocês não eram nascidos ainda quando ele era utilizado, de tão antigo que é. Então, é uma sucata, que eu guardo, e como muita gente acaba guardando, lá na garagem. Então, ele que eu vou desmontar. E o que nós vamos tirar dele? Nós vamos tirar a fonte. Nós vamos remover a fonte dele, que é a partir desta fonte nós vamos conseguir construir a nossa fonte de bancada. Beleza? A ideia geral é esta. Bom, para isso o que nós vamos precisar fazer? Precisamos identificar alguns elementos dessa fonte. Esta tabela geralmente tem na própria fonte. Quando ela for muito antiga ou nova, talvez não tenha, aí a gente precisa testar. Mas geralmente tem. E aí, a partir desta tabela, eu consigo gerar algumas tensões a partir desta fonte. Primeira é uma tensão de 3,3 volts, que é o fio laranja. Agora, detalhe, na nossa aula nós vamos também praticar o uso do multímetro. Nós vamos também praticar o uso do multímetro, porque a ideia é esta, é usar as ferramentas para fazer a garimpagem. Mas vamos supor que eu tenho já identificado, eu posso identificar pelas cores. Então, os fios laranjas da fonte são de 3,3 volts. Os fios preto, quer dizer, todos os cabos que forem pretos, eles são o terra. Então, quando vocês virem identificado com, é o aterramento. Igual nós falamos lá sobre multímetro. Os fios vermelhos são 5 volts. Então, repara, olha lá, ao invés de eu usar pilhas para combinar até 5 volts, eu posso usar esta alimentação. Os fios de amarelos são de 12 volts. Então, a partir dali, a gente já consegue identificar eles. Tenho também um cabo azul apenas, que é menos 12 volts, que quando eu combino esse menos 12 com o 12, eu vou obter 24 volts. Quando fizermos a montagem, vocês vão ver como fica bacana. Bom, usamos também para as portas, para fazer o funcionamento da fonte, que se nós ligarmos ela simplesmente na tomada, tirar do computador e ligar na tomada, ela não vai ligar. Então nós temos que fechar um curto com um terra usando o fio verde, que é esse PS-ON, que ele faz com que a fonte seja ligada pelo sistema do computador. Bom, depois o fio verde, menos 5 volts, podemos usar o mesmo princípio para combinar outras tensões. Tá? Então, por exemplo, nós conseguimos 8,3 combinando com o fio laranja. E aí, a partir disto, nós conseguimos várias tensões. E é estas tensões que nós vamos aplicar nos nossos projetos.
Legal? Bom, quais são as ferramentas que nós vamos usar? No projeto todo, nós vamos usar chave de fenda e Phillips, basicamente, para retirar a fonte, que é o que nós vamos usar hoje. Multímetro na análise dos componentes, que nós vamos aplicar na próxima aula. Alicate de corte e de eletricista, também, se necessário, na próxima aula. E o ferro de solda. Tá? Inclusive, solda, nós vamos falar especificamente sobre como utilizar o ferro de solda. E os materiais que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de fita isolante, estanho para solda e o que é esse borne? Esse borne tipo banana, é o conector para que a gente possa utilizar as construções. O borne tipo banana é o equivalente a este componente aqui que nós temos, que nós estudamos na aula passada. Beleza? Bom, a partir desses elementos e a partir dessas ferramentas, nós vamos fazer a garimpagem hoje desse recurso, beleza? Então, vamos para a garimpagem. Vamos lá então, pessoal. Ó, nós vamos desmontar esta CPU. Observem que esta CPU aqui é a CPU de um computador que nós conhecemos por 386. É um computador bem antigo, tá? Que ele não atende mais às necessidades computacionais que nós temos. Por isso que eu vou desmontá-la. Inclusive, já desmontei uma boa parte dela. Comparem o tamanho desta CPU para esta CPU. Isso aqui é a CPU de um computador que eu estou usando há uns 5 anos. Essa CPU aqui já tem uns 10 anos. Observe a diferença de tamanho, como que a tecnologia foi evoluindo e foi minimizando os elementos. Esta CPU aqui não tem 1/10 da capacidade de processamento desta aqui. Em função disso que essa aqui vai ser desmontada. Beleza? Primeiro começamos removendo esta estrutura. Eu já tirei os parafusos. Então nós tiramos essa estrutura. Tá bom? Então vamos lá. Ó, então primeiro tiramos essa estrutura. Beleza. Tirada essa estrutura, o que nos interessa é só essa peça aqui, que é a fonte. Todos os outros elementos são úteis. Deem uma olhada, se o computador está bem velho, tudo, podem até ser úteis para alguma coisa, mas o que nos interessa neste momento é só a fonte. Outra coisa importante, se vocês olharem essa estrutura aqui pode ser utilizada para construir um PC gamer, que o pessoal gosta muito dessa estrutura com acrílico. Então a gente não vai descartar essa estrutura. Beleza? Então vamos agora à desmontagem disso. Ó, tira esses parafusos. Observa que a gente está com a peça de pé, então vai ter que apoiar com a mão embaixo para poder tirar sem que ele caia. Tirar desses parafusos, nós só precisamos soltar os cabos. Então, ó lá, tirei os 4 parafusos, ele já vai soltar. Aí, ó, tá vendo? Soltou. Beleza? Aqui. Esta é a fonte. Aí, observa. Os cabos aqui, nós temos que sacar esses cabos daqui. Só isso. Então, agora a gente tem que tirar esse conector, certo? Nota que esse conector está preso aqui por esse clipe. Então, basta eu pegar aqui, dar uma levantadinha nele e puxar, ele sai. Beleza? E aí a nossa mesma coisa aqui, já está solto. Aí a nossa fonte já está liberada para nós fazermos o nosso projeto. Beleza? Joia? Beleza. Tiramos a nossa fonte. Um detalhe. Na fonte nós temos aqui, se vocês observarem, uma placa, uma indicação das tensões,
da tensão em cada um dos cabos. Então, nós podemos partir daqui para já a construção ou analisando, se não tivermos isso, usando o multímetro. Segundo, na próxima aula nós vamos desmontar isso daqui e fazer todos esses testes. Agora, o que nós fazemos com esses outros equipamentos? Nós temos o HD, a caixa, né? Essa caixa a gente pode aproveitar para construir alguma outra coisa. Aqui nós temos um leitor de CD antigo que pode ser desmontado para fazer algum projeto, então nós vamos guardar. E aqui nós temos um leitor de disquete, que também pode ser utilizado em algum outro projeto, então nós guardamos. Em resumo, nós guardamos todos esses elementos que eles podem ser descartados mais para frente, mas por enquanto nós vamos guardá-los para verificar se nós podemos aproveitar em outros projetos, beleza? Então, para a próxima aula nós vamos fazer a análise dessa placa, desse componente da nossa fonte e começar a construir a nossa fonte de bancada. Joia? Bons estudos para vocês!